Gente, vamos agora falar de El Niño, que aumenta a preocupação com a produção de alimentos no Brasil e coloca à prova a capacidade de pequenos produtores de enfrentar eventos climáticos mais extremos. O governo brasileiro decidiu se antecipar aos possíveis efeitos de um El Niño forte e já prepara a compra de arroz e milho para reforçar os estoques públicos. A preocupação é evitar problemas de abastecimento e uma potencial pressão maior sobre os preços dos alimentos. Para falar desses assuntos, a gente recebe agora a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Ministra, boa tarde, obrigada pela participação. E eu sei que conosco e com a senhora aí, na condução dessa entrevista, estamos com a nossa repórter Cristiane Noberto, a quem eu já dou boas-vindas também. Eu vou começar já engatando uma pergunta, ministra. O governo decidiu comprar estes itens, arroz e milho, como citamos, para tentar equalizar ou atenuar possíveis efeitos do El Niño. Qual que então é o principal risco que vocês veem tentando evitar? Falta de alimentos, é alta de preços, é uma combinação dos dois? Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, Cris. Bom, em primeiro lugar, o desafio é que a gente garanta a redução dos riscos que estão relacionados a um El Niño muito forte. Então, no caso do milho, nós estamos fazendo a compra agora, quando tem a oferta, na região centro-oeste, para garantir que esse milho chegue a tempo na região nordeste, onde os criadores de animais costumam enfrentar desafios maiores em períodos de estiagem prolongada para alimentar os seus rebanhos. Por outro lado, também, a nossa preocupação é com a inflação dos preços dos alimentos. Nós conseguimos fazer essa reversão dos índices de inflação desde o ano passado. Esse ano, a prévia de julho já mostra também que houve uma redução significativa no preço dos alimentos, mas para justamente evitar oscilações importantes no preço de alimentos da cesta básica, nós já estamos nos antecipando para fazer a compra do arroz. A ideia é ter um estoque de 600 mil toneladas no total na Conab, que corresponde a 5% do consumo nacional, para que, no caso de chuvas mais intensas na região sul, no período da semeadura do arroz, nós tenhamos um estoque razoável para conseguir entrar no mercado e evitar uma oscilação de preços, como a gente teve da última vez que as enchentes atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Vou passar a palavra para minha colega Cristiane Noberto. Bem-vinda, Cris. Estávamos com saudades de você também, que estava de férias. Estava morrendo de saudade aqui de todos vocês também. Muito obrigada pelas boas-vindas. Obrigada, ministra, por ter aceitado o nosso convite. Bom, seguindo então também nesse tema, eu queria entender alguns pontos, ministra, sobre principalmente se já tem ali um teto de gasto, né, para poder fazer essas compras, né? No caso, o governo ele vai seguir ali os leilões, né, dessas compras, enfim, desses insumos, ou se já tem ali um orçamento que já está preparado, né, para justamente fazer essas compras. E, se sim, quais seriam esses valores? Uma outra coisa que eu também queria entender é, no ano passado, inclusive a gente teve aquela questão com relação ao arroz, né? Enfim, da compra de arroz por meio do governo federal. Sei que isso foi muito mais assunto do Ministério da Agricultura, mas agora a gente também está vendo justamente essa compra antecipada. Se caso o El Niño não produza os efeitos que estão sendo, né, direcionados, estão sendo divulgados, o que o governo vai fazer? Para onde que vai todos esses insumos? Como, né, que vai ser redistribuído, vai ser distribuído, então, esse arroz e esse milho? E também quero saber se já há outro insumo, né, como o feijão, por exemplo, que esteja aí na conta de vocês. Cris, algumas estão por partes, né? Se confirma o evento climático, o El Niño muito forte, a gente tem que estar preparado. E é por isso que nós já estamos entrando para fazer essas compras. Você perguntou sobre o orçamento. Está preparado uma medida provisória com crédito extraordinário, já se antecipando com base na ciência, no que a meteorologia e os principais institutos do mundo estão nos dizendo, que é garantir, então, um estoque substantivo de arroz e milho para fazer o enfrentamento. Então, está previsto 500 milhões para a compra do arroz, 250 milhões para a compra do milho. E as compras vão acontecer, sim, no regime de leilão. Na quarta-feira, a gente está pautando também, junto com o Congresso Nacional, no Senado, a aprovação de um projeto de lei que vai permitir que façamos compras, inclusive quando o preço está acima do mínimo,
Assim a gente consegue entrar no mercado, mesmo quando tem uma oscilação, a gente não precisa esperar o produto estar abaixo do custo de produção para que o Estado possa entrar fazendo as compras, formando estoque para fazer frente a um evento climático como esse. Então, essa é uma das questões. Então, tem ali 750 milhões que já estão previstos só para essa questão da formação de estoques. Ainda tem um recurso substantivo para comprar de cestas, porque um outro desafio é fazer com que cestas de alimentos cheguem nas comunidades na região norte, nas comunidades mais afastadas, antes que os rios sequem. Então, nós já estamos fazendo as compras dessas cestas, levando essas cestas para os pontos estratégicos, fazendo compras do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e aí a gente compra das próprias comunidades ribeirinhas, indígenas, as comunidades que estão na região amazônica, para que elas forneçam para outras comunidades que estiverem em situação de insegurança alimentar, e também levando as cestas para a região sul do país, por um eventual caso de precisar assistir as famílias impactadas. Então já tem todo um cenário desenhado para que, se confirmar um evento climático mais forte, o Estado esteja preparado, o governo federal, para apoiar as famílias. Por outro lado, se não acontece esse evento climático, que é o que todos nós desejamos, aí o estoque de alimento ele fica na Conab e a gente pode justamente utilizá-lo para fazer outros tipos de políticas públicas de segurança alimentar, que é o que a gente faz no PA, fazer as doações humanitárias. Acabamos de fazer uma doação importante, por exemplo, para a Bolívia, que estava com uma questão de abastecimento. Durante o terremoto que atingiu a Venezuela, nós também amparamos as famílias que estavam em situação de insegurança alimentar ali. Então, tem outras ações que o Estado faz para garantir o uso desses estoques. Ao longo desses últimos anos, nós já compramos mais de 800 mil toneladas em alimentos para formação de estoque, e é um processo que vai justamente circulando, né? A gente compra parte do estoque, vende parte do estoque, e assim a Conab faz essa regulação dos preços dos alimentos. E da mesma forma o milho. A Conab faz a venda do milho em vários pontos, apoiando as famílias da agricultura familiar, os pequenos produtores, a terem insumos para fazer alimentação animal. Isso acontece com ou sem evento climático. É uma política pública, um programa de venda em balcão, que é um programa estruturante que também nesse projeto de lei a gente prevê não só fazer a venda do milho, mas passar a fazer a venda também de outros produtos, como a fécula da mandioca e como a da soja também. Ministra, pegando aqui de São Paulo, para aproveitar o gancho e perguntar de um outro desafio da agricultura familiar também, que é o seguro e o acesso aos recursos via Pronaf. Como é que está isso? Qual o pacote que o governo pretende, o Ministério da Agricultura Familiar pretende entregar sobre e para o seguro rural, e também como está o acesso ao Pronaf, recursos do Plano Safra? Isadora, em relação ao seguro, para a agricultura familiar a gente tem o Proagro. O Proagro é um programa bastante consolidado que foi redesenhado, aprimorado nessa gestão. Nós recebemos um Proagro que estava totalmente sem fiscalização, gastando 10 bilhões por ano. Nós conseguimos ajustar esse programa para que ele de fato chegasse nas famílias da agricultura familiar que estivessem sofrendo perdas climáticas. Hoje o programa ele tem previsto no orçamento mais de 5 bilhões. Caso ocorra um evento que comprometa a safra da agricultura familiar. E no ano passado nós conseguimos, a execução foi inferior a 3 bilhões. Então a gente realmente conseguiu, por meio da fiscalização e do uso da ciência, ajudar o agricultor familiar a plantar no tempo certo. Hoje o agricultor familiar que planta exatamente no intervalo do ZARC, que é definido pela Embrapa, a janela do plantio correto, e escolhe as culturas com menos risco no seu município, recebe um prêmio melhor. E com isso a gente também criou um processo de indução para a agricultura familiar fazer o plantio no tempo certo. Nessa safra, o que nós fizemos? Reduzimos a alíquota do Proagro para mais de 280 produtos, que agora estão com uma alíquota reduzida para garantir que o agricultor familiar faça adesão a esse seguro tão importante. Então, a agricultura familiar que acessa o Pronaf está protegida, tem a sua safra garantida. E, além do seguro, é importante a oferta do crédito. Estamos com uma safra com uma oferta de crédito recorde. O Pronaf tem 85 bilhões à disposição da agricultura familiar. Ao longo desses últimos anos, a agricultura familiar já contratou 210 bilhões nas últimas 3 safras, tem mais 85 bilhões, esperando com redução de taxas de juros para praticamente todas as linhas. Então, para o agricultor familiar que vai produzir o alimento da cesta básica, a taxa de juros caiu para 2%.
Se ele foi fazer essa produção de forma agroecológica orgânica, caiu para 1%. Isso no custeio. A mesma coisa nós fizemos no investimento. Para adquirir tratores e máquinas agrícolas, a taxa de juros está em 5%. Se for uma máquina de menor porte, a taxa de juros caiu para 1,5%. E se a gente estiver falando em outros tipos de máquinas e equipamentos, a gente está falando de uma taxa de juros de 2,5%. Então, estamos falando de uma possibilidade dessa agricultura familiar se mecanizar, se tecnificar, e isso é muito importante também para fazer frente a esses eventos climáticos. E eu explico isso porque, por exemplo, no norte, nós estamos estimulando a substituição do uso tradicional do fogo pelo uso das técnicas que as máquinas e equipamentos agrícolas permitem. Então, a mecanização garante mais segurança, inclusive climática, para essa população, além de trazer bem viver e redução da penosidade do trabalho no campo. Conversamos Ministra. com... Ai, desculpa, Cris, por favor, a gente tem um tempinho curto aqui no jornal para uma pergunta mais curtinha e resposta. Eu sei que você vai ficar com a ministra aí, mas por favor. Eu só queria realmente concluir essa pergunta, essa resposta que a senhora estava falando com relação ao Plano Safra e saber como que o Ministério está acompanhando tudo isso. Eu sei que a senhora deu vários pontos aí, né? Se tem uma perspectiva de que os agricultores, os pequenos agricultores, tomem mais crédito e se tem alguma preocupação também com o endividamento. É diferente, né, do grande e do pequeno, mas se existe essa preocupação aí com o pequeno produtor sobre crédito e endividamento. Não, sem dúvida. Quando nós chegamos, tinham mais de 500 mil agricultores familiares que estavam inadimplentes e por isso não conseguiam mais contratar o crédito. Com o Desenrola Rural, nós já temos 520 mil agricultores familiares que aderiram ao programa, regularizaram suas dívidas, conseguiram renegociar mais de 25 bilhões. E agora, com essa medida provisória do presidente Lula, a gente abre a possibilidade para aqueles outros agricultores familiares também aderirem. São até 400 mil reais para renegociar, taxas de juros muito facilitadas, ali na casa dos 6%. Se esse agricultor familiar tiver uma perda de mais de 3 safras, a taxa de juros ainda cai para 5%, 500 mil reais para serem financiados num tempo de pagamento bastante razoável, com carência de 2 anos. Então, a gente tem cuidado da agricultura familiar para que ela possa, de novo, ao regularizar a sua situação econômica, que ficou impactada por tantos eventos climáticos que têm acometido o nosso país e o mundo, que ela possa voltar e seguir no processo produtivo, porque são esses homens e mulheres que trabalham debaixo de sol, debaixo de chuva, que garantem o alimento saudável que chega nas mesas das famílias brasileiras e que tem garantido a segurança alimentar. A gente está celebrando a saída do Brasil do mapa da fome, mas mais do que isso, mais do que calorias, a gente quer ver a diversidade da alimentação presente no prato de todas as famílias, e isso tem sido possível graças a esse conjunto de políticas públicas que chega hoje para apoiar a agricultura familiar brasileira. Ministra Fernanda Machiavelli conosco no CNN AgroNews. Muito obrigada pela participação e o papo continua em Brasília para ter mais matéria no nosso site. Uma boa tarde para vocês. Obrigada, Cris, por contribuir aqui com a entrevista. Até uma próxima. Obrigada, Isadora. Obrigada, Cris. Uma satisfação estar com vocês aqui na CNN. Obrigada, ministra.